Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, TV Supercanal, TV Sistec e o NEC TV. Lembrando que você pode enviar sua mensagem, enviar seu comentário ou a sua sugestão para o endereço que você vê agora aí na parte de baixo da tela, começo de conversa@uol.com.br ou pelo WhatsApp 033 99810 1159. Engenheiro civil especializado em obras de infraestrutura, ele também é empresário renomado e membro do Sindicato da Indústria da Construção Pesada e Obras de Terra do Estado de Minas Gerais. É consultor e investidor em projetos de geração de energias renováveis aqui no Brasil e também no exterior. É filho da terra, nascido na vizinha cidade de Voporanga e atualmente ocupa o mais alto posto da maçonaria mineira. Nosso convidado de hoje é muito especial e daqui a pouco, na volta do intervalo, eu te falo quem é. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos iniciando mais um Começo de Conversa, hoje recebendo um convidado para lá de especial. Em 2015, ele assumiu o grão-mestrado do Grande Orient do Brasil, Minas Gerais, cargo que ocupará durante o quadriênio 2015 e 2019. Venceu as eleições com expressiva votação da sua chapa Tradição e Modernidade. Ele é orgulho da maçonaria mineira e é um dos principais expoentes da maçonaria no Brasil. Um grande empresário e orgulho da nossa terra. Eduardo Rezende. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, professor. Nos estúdios da UNEC TV, no programa que é transmitido pela UNEC TV, TV Supercanal e TV Sistec. Tudo bem? Tudo tranquilo. Veio a Caratinga para a sagração de um templo. É da Fraternidade Acadêmica de Caratinga. Hoje nós estaremos fazendo essa sagração, que é uma ritualística maçônica muito bonita. O procedimento de sagração deixa um templo apto a fazer todos os trabalhos maçônicos. Bacana. Eduardo, que é filho de Caratinga, nasceu em Voporanga, mas Voporanga pertencia a Caratinga, não é isso? Casaram com a doutora Ana Cláudia. Filha do Adilson Teodoro. Aliás, um abraço para o Adilson Teodoro, né? Manda um abraço para o seu sogro. Não é meu sogro, é meu pai. O Adilson é um pai. É. Ana Cláudia está bem? Bem, tranquilo, Quantos graças filhos, a Deus. São 2 filhos, um casal de filhos. E estão estudando ainda? A mais velha é médica veterinária e o mais novo está no 3º ano de engenharia civil. Alguém vai para a empresa do pai, não? É o mais novo trabalha já está trabalhando em alguns projetos comigo. Bacana, Eduardo. Eu queria falar um pouquinho sobre maçonaria. Você é um grande empresário, nós temos muito assunto aqui para falar política, queremos falar sobre isso, reformas. Mas sobre a maçonaria é uma instituição universal, né? Então, assim, tem maçons e lojas maçons no planeta inteiro, né? Espalhado para todo lado. Você dirige uma organização que tem 9.000 maçons, é isso? Em Minas Gerais? Cerca de 9.000 membros? Um pouquinho mais, 9.500. 9.500. E as pessoas, a gente sabe que elas são diferentes. E o maçom, ele tem uma característica ainda, ele é essencialmente formador de opinião, né? Então, você tem expectativas diferentes, não obstante o objetivo da maçonaria ser o mesmo, mas os objetivos específicos mudam, né? Então as pessoas têm expectativas diferentes, objetivos diferentes. Como é que é isso? Como é que você consegue gerir uma instituição deste tamanho com essa característica? A maçonaria é uma entidade filosófica. Ela trabalha o indivíduo, cada um dentro do seu segmento e do seu contexto, e todos nós nos reconhecemos como irmãos. Então é uma fraternidade. O princípio básico da maçonaria é o princípio da fraternidade. E um grão-mestre, que é o cargo que eu ocupo, neste contexto de fraternidade, ele seria, de certa forma, um pai. Ele estaria quase num coeficiente de um pai. Claro que guardadas as devidas proporções, só para a gente ter uma escala de grandeza, para a gente ter um ponto de debate. E as demandas são muitas. É como um pai de família que tem diversos filhos, cada filho tem um perfil, cada filho tem um trabalho, cada filho tem um contexto, cada filho tem uma região e uma demanda. Mas quando nós firmamos na parte número 1 da maçonaria, que é a fraternidade, e nos reconhecemos como
legítimos e verdadeiros irmãos, essas demandas praticamente deixam de existir. Elas se tornam iguais, e que é outro princípio da maçonaria, a igualdade, e com isso, com a fraternidade e com a igualdade, nós temos a liberdade de pensador. Muito bem, a gente sabe que a maçonaria, quer dizer, toda organização tem regras, e a maçonaria tem regras muito rígidas. A rigidez dessas regras e a obediência dos maçons facilita o trabalho do grão-mestre? Sim, o maçom, de uma maneira normal, ele já, desde os primeiros passos dentro da maçonaria, ele segue uma disciplina. Já faz parte do aprendizado. Um dos itens que a gente trabalha dentro das nossas lojas é essa disciplina, esse respeito às leis, a pessoa ser cordata. Então, o maçom por si só já é talhado nesse diapasão. Você assumiu o cargo de grão-mestre e já chegou de uma maneira inovadora, vamos chamar assim, sem sair da tradição e sem perder todo esse cuidado com a doutrina, né? Mas já chegou, por exemplo, com a Escola de Política Cidadã. Aquilo foi uma coisa fantástica, porque no período eleitoral, a gente disseminando junto com o TRE, né? Com o TRE, essa informação de para que serviu o voto, qual a importância do voto para as pessoas. E lançando um livro, né? Porque tem um livro que saiu na sua gestão, que é um livro Obreiros em Tempo de Articulação. O primeiro tratou qual tema? Educação. O segundo, liberdade de expressão. Está vindo o que agora para o terceiro volume? E como que é isso? Quer dizer, como é que surge essas ideias e como que isso é visto no Brasil? Porque isso é um complicador. As pessoas, o telespectador que está nos assistindo aqui agora, eu tenho certeza que ele fica imaginando assim, será que a maçonaria está quebrando o segredo dela? A maçonaria saiu de dentro do templo? Como é que é isso? Maçonaria não é para ficar escondido mesmo, não? Comenta isso para nós. Maçonaria é uma sociedade de conhecimento. Desde os primórdios da sua fundação, todos aqueles filósofos, os estudiosos do passado, ou os artífices da construção, que buscavam estudar a construção, as leis da estabilidade e as leis da física, as leis da matemática. Então, ela é uma sociedade do conhecimento. O conhecimento, ele difere um povo do outro, a capacidade dele de absorver, de reter e de passar esse conhecimento. Então, a maçonaria trabalha esse pilar do conhecimento como o pilar central, a pedra angular dela. E no conhecimento, a gente busca o aprimoramento de cada um dentro da sua própria vocação, dentro da sua vontade de aperfeiçoar. E essa escola de política cidadã, nós entendemos também que o conhecimento é político na sua essência, porque o conhecimento ele tem capacidade de transformar o indivíduo. O indivíduo que detém um conhecimento, ele se transforma. E um indivíduo transformado, ele tem sim condições de ser um artífice na sociedade e fazer as transformações da sociedade. Então isso é essencialmente político. É esse que é o ponto. A maçonaria é uma sociedade política. Antes de você entrar no assunto do livro, eu queria pegar um gancho nessa fala sua aí. E aí, sim, porque os maçons mais tradicionais, eles insistem que a maçonaria não pode discutir política. O regimento, é claro, não se discute política partidária. Mas você entende que política sim precisa ser discutida pelo maçom? Claro. Política partidária é totalmente política quando você pegar a essência da palavra, que buscar lá dos gregos, a polis quer dizer a cidade, e a política é a forma de se administrar a cidade, é o conselho que reúne para discutir os problemas de uma comunidade. A política é altamente necessária e é primordial para o desenvolvimento dos povos. Os povos que mais se desenvolvem são os povos mais politizados. Até as cidades que se desenvolvem são as cidades mais politizadas. Então, a maçonaria é politizada, agora ela não é política partidária, que é bem diferente o conceito. Sobre o livro, então, qual que é o próximo tema do terceiro volume do Obreiros em Tempo de Articulação? Nós vamos falar sobre corrupção. Mas a corrupção, a raiz de todos os males. Nós entendemos que uma sociedade, quando se corrompe, não é só a questão de corrupção de superfaturamento de obra, não, e outras, é a corrupção de valores, é a corrupção na família, é a corrupção na escola, é a corrupção na comunidade, no dia a dia. Um ser corrompido é uma sociedade politicamente desorganizada e uma sociedade que está fadada ao fracasso.
Então, nós entendemos que combater a corrupção, mas a corrupção de valores, é um papel primordial e a maçonaria quer estimular esse debate em termos de valores e princípios. Bacana, e o livro tem esse viés, né, de estimular um debate não só com membros da maçonaria, mas passando isso para a comunidade toda. Os princípios éticos e morais são a base de qualquer sociedade organizada. Uma sociedade organizada que não pauta em princípios éticos e morais, ela vai sucumbir e muito rápido. Beleza, olha só, nós temos vários assuntos para tratar aqui. Eu quero falar ainda sobre as suas empresas, sobre economia, quero falar sobre política, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, infelizmente. O assunto é bom e o tempo passa rápido. Você não sai daí, nós estamos entrevistando o Dr. Eduardo Teixeira de Rezende. Ele é empresário, filho de Caratinga, é o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. A entrevista está sensacional, nós voltamos já já para o segundo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora terá a oportunidade de assistir ao segundo bloco de uma entrevista sensacional com o renomado engenheiro civil e grão-mestre Eduardo Teixeira de Rezende. Ele que é caratinguense e ocupa o mais alto posto da maçonaria mineira. Eduardo, queria só entender uma coisa. Sua empresa está em Caratinga ou está em Belo Horizonte? Caratinga. Está em Caratinga? Por que você está em Belo Horizonte? É porque lá é a capital do estado e você precisa eu faço a parte comercial da empresa. Muito bem. Então as questões comerciais são tratadas na capital. Mas ela fatura e gera imposto para nós aqui? Em Caratinga. Em Caratinga. 100% bacana. Caratinga. Que bom. Você ainda tem um sócio aqui? Tem. Que é o Geraldo. Geraldo. Continua aqui? Continua. Pré-arte. Pré-arte. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre obras. Pode perguntar, né? Pode, fica à vontade. Perguntar à vontade. Fica à vontade. Você já deixou de fazer alguma obra por conta de não ter que pagar propina? Olha, não precisa citar nome, não. Eu só quero saber se é uma experiência que você passou por ela. A gente trabalha com infraestrutura, nós temos dois clientes, o governo federal e o governo do estado. O governo do estado através do DER e o governo federal através do DENIT. A gente trabalha com obras rodoviárias. E, na verdade, nós, quando começamos a trabalhar, a gente trabalhava também com prefeituras. E, por exemplo, não é que nós deixamos de fazer uma obra, nós deixamos de trabalhar com alguns clientes. É bem diferente. Então, por exemplo, prefeituras. Nós não trabalhamos mais com prefeituras. Colocou como regra da empresa isso? Como regra, não nos interessou. Você vê, nós tínhamos, por exemplo, uma usina de asfalto aqui em Caratinga, podíamos sair asfaltando todas as cidades no entorno e não nos interessou. Não precisa nem responder mais. Tá bom, tá respondida a pergunta. Muito bem, deixa eu te falar. Voltar para Caratinga, Eduardo Teixeira de Rezende. Tem alguma possibilidade? A gente nunca saiu daqui, né? A raiz da gente morar aqui... Ser prefeito de Caratinga, por exemplo. Não, isso aí é um nome cotado em toda eleição, né? A cada eleição o pessoal fala em Eduardo Rezende. Você nunca se manifesta. Não tenho vocação política, não. Acho que é muito simples, Eugênio. É igual você falar assim, professor Eugênio, eu quero que você vai fazer um show junto com o Agnaldo Timóteo. Você pode falar, será que eu tenho talento para fazer isso? A política é um talento. Eu acho que o cidadão político, nasce com essa vocação. E eu, particularmente, me entendo que não tenho essa vocação. Eu não saberia falar para uma pessoa aquilo que ele gostaria de ouvir. Eu sempre falei o que eu penso. E acho que quando a gente fala o que pensa politicamente não é bom. Então acho que não teria chance nenhuma e nem tem essa pretensão e essa vontade. Mas aí eu queria conversar mais um pouco sobre isso, então. Você acredita, então, que há que existir mesmo político profissional? Quer dizer, não estou nem falando que o político profissional seja bom ou seja ruim. Eu acredito, por mais que seja desgastada a imagem do político no Brasil, nós vamos achar políticos profissionais honestos ainda, claro. Então, assim, isso no meio de maçã podre tem maçã boa e vice-versa. Agora, não pode o cara que nunca mexeu com política, quer dizer, eu não tenho vocação, mas o cara é um administrador, o cara é um cara sério e assumir o comando da cidade, quer dizer, tem que ser alguém que fica querendo mesmo ser
ser político? Não é complicado isso? Complicado é o modelo. É. O modelo brasileiro é ultra complicado e ultrapassado. Politicamente, ele não é um modelo de convergência. É. Então, o que eu quero te dizer? Por exemplo, você aceitaria ser político e daqui a 2 anos você não poder nem sair numa cidade, responder 500 processos, 1 bilhão de não sei o que, de coisas? A estrutura política nossa, ela ainda está muito incipiente. Nós não temos ainda a instituição. Antigamente, um prefeito de uma cidade, ele era uma pessoa de alta honorabilidade. Hoje, o prefeito de uma cidade e um meliante de um lugar qualquer, de uma quadrilha, acho que está quase no mesmo nível. Então, isso acaba... É igual o caso de professor primário. Professor primário, na minha época, era uma sumidade. Né? Autoridade. A sumidade. Hoje, nem tanto. Então, essas questões de valores é que a maçonaria quer abater. Essa corrupção de valores é que faz a corrupção de uma sociedade, a corrupção de um princípio. E uma sociedade corrupta em seus valores é uma sociedade que não está preparada para o crescimento, para o desenvolvimento, para a justiça social. Não é uma sociedade justa, não é uma sociedade perfeita. Então, nós tentarmos voltar a trabalhar esses conceitos, hoje, um político é exatamente uma pessoa que vai para o corredor da morte. Ele vai sair dali e vai sair para não se levantar mais. Quer dizer, se manter o status quo, quer dizer, a tendência é as pessoas cada vez mais tentarem correr disso, né? Algumas pessoas, os empresários, os bons profissionais, deixar isso para a política profissional mesmo. A saída seria a reforma política? Com certeza. Então vamos aproveitar e falar de reforma política. Como é que você imagina a reforma política? Isso passa no nosso Congresso? Eu tive com o Marlon Reis. Marlon Reis é irmão nosso, maçom, ele que foi o autor da Ficha Limpa. Eu almocei com o Marlon Reis, convidei ele para fazer uma palestra no Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Foi um dos primeiros atos que eu fiz e fiquei um dia inteiro com ele. E o Marlon Reis, na época, isso há 2 anos atrás, ele me disse: Eduardo, o problema do político é as empresas fazendo contribuições de caixa 2, contribuições de propina, agasalhada em contribuições políticas. Era um modelo vigente. Quem se elegeu, 100% dos políticos que se elegeram nesse modelo, 100%. E o que a gente vê aí na televisão é que quando um cai, os outros ficam ali como hiena em cima dele, dizendo que aquele está errado, como se ele também não tivesse errado. 100% dos políticos eleitos no nosso país se elegeram com propina, com caixa 2 e com isso tudo que você viu. Os partidos políticos hoje são na sua essência, direcionados. Agora estão fazendo aí o voto fechado, quer dizer, o partido já diz quem que vai se eleger. Isso são absurdos, são coisas que a gente vê que faz com que o Brasil se distancie muito da base popular. O político não tem comprometimento com sua base popular. E eu entendo que a carreira política tinha que ser uma carreira como qualquer um faz. Um engenheiro entra como engenheiro aprendiz numa empresa, depois ele vai para engenheiro sênior, depois ele vai para um diretor, especialista. Não há essa carreira. A política tinha que ser respeitada. Eu respeito aquele que dedica a vida dele à política. Eu acho que eu não teria essa condição de fazer isso, de dedicar a minha vida a uma questão política. Muitos amigos meus, contemporâneos meus, de escola e de tudo, se dedicaram. Você pega hoje, eu tenho contemporâneos de escola que são governadores de estado, senadores e deputados federais que estudaram junto comigo, que militaram comigo na época estudantil. Nós sempre fomos muito atuantes nisso, até pela própria conjuntura do momento. Mas o que eu vejo é que o modelo acaba, ou você se insere no modelo para continuar a carreira, ou sai dele. Ou ele te expulsa, né? Até pelas questões que você acredita e pela sua posição como grão-mestre e pela defesa dos princípios de liberdade, eu tenho certeza que você não pensaria em fechar congresso, né? Mas o que fazer com esse congresso? Essencialmente corrupto. Que é essencialmente corrupto. Na verdade, não é só o Congresso que é corrupto. O político é um retrato 3x4 do eleitor que o elege. Então, nós somos corruptos. A hora que nós começarmos a entender que a gente vota num candidato achando que ele vai nos dar um emprego, achando que vai fazer alguma benesse e esquece o coletivo, nós temos um discurso coletivo para o todo e temos um discurso particular para nós mesmos.
Então, esses conceitos é que a gente tem que começar a revisar. Nós podemos entender, então, nessa sua fala, que nesse momento agora, uma eleição geral é bobagem. Vamos reeleger os que nós somos acostumados a votar, é isso? Sim, porque até pelo conhecimento, você vota em quem você conhece, e o conhecimento é altamente midiático. Então, hoje a mídia acaba criando, vamos dizer assim, e o que mostrou isso, é aquele político fabricado para como uma mercadoria, como se fosse um pacote que você estivesse comprando de um produto novo. Esses conceitos aí, para se mudar isso, é muito complicado. Eu acho que se nós voltássemos a ter os votos distrital, quer dizer, na base, pode ser um passo para a gente começar a coibir aquele político paraquedista que só vem aqui no dia do voto e leva seus votos. E a intensificação, por exemplo, de um projeto desse da maçonaria da Escola da Política Cidadã, né? Porque isso, levado a milhões e milhões de pessoas, pode ser que realmente altere essa maneira do brasileiro votar. A formação nossa no brasileiro, a gente tem que ter amor à nossa pátria. E falta pouco nas nossas escolas induzir esse amor à pátria. Você vê agora essa operação carne podre, essa própria operação Lava Jato, a questão da Samarco, a questão agora da agricultura que vai voltar ao Fundo Rural cobrando uma dívida bilionária dos fazendeiros. Nós estamos fazendo uma desestruturação de um país. O governo é visto como alguém que não contribui para o crescimento. O governo que deveria ser um agente de crescimento, ele não é. Ele é meramente arrecadador e esses poderes estão se perpetuando como capitanias hereditárias. Você vê Sarney filho, daqui a pouco ACM neto, bisneto, tetraneto. Isso chama capitania hereditária, não há renovação. Por quê? Porque o modelo é feito dessa forma. Será que esses mesmos políticos vão querer mudar esse modelo? Fica a pergunta. Você falou uma série de temas aí e nós vamos precisar de tratar cada um deles, mesmo que seja rapidamente, mas precisamos do intervalo. Infelizmente, você não sai daí, a conversa está muito boa. Nós voltamos para o terceiro e último bloco com o engenheiro Eduardo Teixeira de Rezende. Ele que é grão-mestre do Grande Orient do Brasil, Minas Gerais, um grande empresário, filho de Caratinga. Tá boa a conversa, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora vai ter a oportunidade de assistir ao terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o grão-mestre do Grande Orient do Brasil, Minas Gerais, doutor Eduardo Teixeira de Rezende. Ele que é caratinguense, é empresário, o papo está muito bom, você pode acompanhar. Doutor Eduardo, terceirização, o senhor é um cidadão e é um empresário. Como é que o senhor está enxergando a terceirização de serviços? Eu vou voltar no passado. Existia no Brasil a lei do inquilinato e essa lei do inquilinato o governo intervia em aluguel. Ele que estabelecia a regra. O que aconteceu? Ficou de um lado um monte de gente querendo alugar e de um lado um monte de imóvel fechado. Tudo que o governo põe a mão, ele bagunça. O governo não está preparado e não deveria influenciar em nada disso. O governo deveria ser apenas regulatório. Então, a questão de terceirização. O pior do que existe é você querer impor ao mercado aquilo que o mercado não acomoda. O mercado é dinâmico. Você pode até impor dentro do território brasileiro, porque as leis brasileiras são cumpridas aqui, mas o mundo hoje é globalizado. Quem não estiver preparado para a globalização, você pega os Estados Unidos, uma pessoa entra de manhã e é demitido de tarde e ele fica bravo para garantir o emprego dele? Não, porque ele tem oportunidade de no outro dia arranjar um emprego até melhor do que ele tinha. Então nós precisamos de tirar esse falsete, falsear a economia. A economia não pode ser falseada, a economia tem que ser livre. Eu sou a favor do liberalismo. Eu acredito que o Estado tem que ser um agente fiscalizador e normativo, nada mais do que isso. Tudo que o Estado quer entrar, quer sindicalizar, essa contribuição sindical que criaram agora sobre o capital das empresas, é um absurdo no país fazer isso.
se cobra um percentual do capital daquela empresa. Um troço que não tem nexo. É um absurdo, assim, de uma estranheza. Isso está contra todas as leis do mercado, e isso não se sustenta, e por isso o Brasil está perdendo muita competitividade. Governo Temer, doutor, é um mal necessário ou é o homem certo na hora certa? Olha, o governo Temer, oriundo do PMDB, nós temos que lembrar que o PMDB hoje é o maior partido no poder. Nós temos que lembrar que nós estamos numa transição política, que a política do passado, que era aquela política de compadre, hoje ela está dando lugar à política da informação. O eleitor está sendo mais informado, nós estamos sendo bombardeados em tempo real. Hoje, nós somos uma sociedade de informação. Vai ser um choque brutal. Isso igual quando Gutenberg descobriu a prensa e fez os primeiros folhetins. Caiu o sistema feudal com isto. Hoje nós podemos dizer que os sistemas corruptos, os sistemas de jogo de compadre tenderão a cair. Só que há uma transição. Eu acredito que o Temer tem todas as prerrogativas para fazer uma transição. O Brasil é uma locomotiva, em termos de produtividade no mundo, é quase que, teoricamente, a sexta economia do mundo. Não estamos nessa posição, mas nas posições de commodities que nós produzimos e no mercado brasileiro, nós somos uma locomotiva e nós temos que trocar as peças dessa locomotiva em pleno movimento. E nós não estamos fazendo isso, nós não estamos sabendo fazer isso. Nós estamos muito mais preocupados com o maquinista e de explodir a locomotiva. Se explodir a locomotiva, está explodindo o país, do que ter a capacidade, a sagacidade e a astúcia de fazer as emendas dentro de um contexto político correto, dentro de um contexto do nosso país. Então, a ruptura está sendo muito brusca. Eu acredito que reconstruir depois uma nação nas bases econômicas, por exemplo, hoje a nossa agricultura sendo aí dilacerada. O que se fez foi um lesa-pátria de um tamanho que não se imagina, por causa de meia dúzia aí de maus, vamos dizer, comerciantes ou produtores que existem, se mataram a cadeia produtiva do maior player no mundo de commodities. De todas as commodities do mundo, nós somos ou o primeiro ou o segundo lugar. Em carnes, por exemplo, no complexo de proteínas animal, nós somos o primeiro. Então, qualquer país sério, os Estados Unidos faria isso sem matar a empresa. Prendia o bandido, porque quem comete crime são pessoas, não pessoas jurídicas. E nós estamos demonizando a empresa. O Ministério Público vai lá fechar ela, o meio ambiente vai lá fechar, tudo vai lá fechar. Quem vai lá abrir depois? Eu quero saber quem vai abrir o dia que faltar comida na mesa do nosso brasileiro. Reforma da Previdência, doutor. O senhor acha que é um mal necessário ou isso é só uma maneira do governo conseguir mais dinheiro para gastar? A Previdência é superavitária em dinheiro. Nós, na construção civil, pagamos uma taxa absurda para a Previdência, independente de termos ou não termos funcionário na obra. Ele é calculado pela base geradora da obra. Existe uma série, por exemplo, nós empresários no Brasil pagamos PIS, COFINS e FINS social, que não tem nada a ver com o imposto de renda, que é diretamente para isso. As loterias esportivas, todas as loterias pagam para a Previdência. Na verdade, no Brasil, se pega uma égide do velhinho passando fome e o governo cada vez mais arrecada mais e cada vez mais ele rouba e desvia dinheiro. A Previdência é superavitária. O que acontece? Eu, simples mortal, se eu me aposentar hoje, vou ganhar R$3.000. Um juiz, R$150.000. Um parlamentar com 4, 5 anos já tem uma aposentadoria proporcional. O governo está criando dois Brasis. O Brasil que trabalha, que somos nós, que a maioria ganha um salário mínimo de aposentadoria e contribui para esse pacote. Você pode falar, mas o cara trabalhou só um salário mínimo, não contribui. Não, você compra um sabonete no supermercado, você está contribuindo com PIS, COFINS e social. Você joga uma loteria esportiva, você está contribuindo. A contribuição nossa é muito pesada com esse intuito de previdência. E nós temos a pior previdência do mundo. Nós temos taxas de cobranças igual a da Suécia e estão longe de ter realmente uma previdência. Então precisa não é de reformar, não. Precisa de quebrar essa estrutura corrupta, viciada e alheia ao cidadão, aos interesses do cidadão e da pátria. A Operação Lava Jato, qual a sua opinião sobre isso?
Ela mostrou, evidenciou um Brasil de bastidor, que sempre existiu, um Brasil de acerto, isso desde a época do descobrimento, desde as capitanias hereditárias. Pero Vaz de Caminha, na sua célebre carta, pediu um emprego para o genro dele. Então isso mostrou, dentro dessa cultura portuguesa que nós herdamos, um pouquinho diferente da cultura anglo-saxônica, do famoso dano que se recebe, aquele jeitinho. Isso funcionou por um período, porque era aquela brincadeira que existia. No final, todo mundo levava vantagem e ficava por isso mesmo. Hoje, a sociedade moderna não comporta mais isso. O que a Lava Jato mostrou é o que todos nós brasileiros já sabíamos. E eu fico impressionado como todos indignados. Indignado com o quê? Será que alguém pensava que seria diferente? Ah, não, mas agora está explícito. Graças a Deus, hoje a tecnologia de informação permite que você rastreie dinheiros, movimentações. Hoje não há nada que não possa mais ficar escondido. Se você saiu da sua casa, as câmeras na rua já estão te filmando, onde você foi, o que você fez, o seu telefone está sendo aí filmado, todas as internets nossas passam pelos Estados Unidos, que é o centralizador. Uma conversa sua nas redes sociais vai lá nos Estados Unidos e volta. E lá tem um super programa, que vocês viram isso, que ele monitora, decodifica e até estabelece buscas por palavras-chave. Se você falar terrorismo hoje na internet, automaticamente já tem um programa nos Estados Unidos que pinça isso e começa a te monitorar as suas conversas. É uma sociedade complexa. Se nós não começarmos a pensar em interesses do nosso país e começarmos a ter uma postura ética mais correta, nós vamos sucumbir. Estados Unidos é menos corrupto que o Brasil? Não. A resposta é não. A corrupção existe só no Brasil? A resposta é não. A corrupção existe na China, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos? A resposta é sim, sim. Agora, o que acontece? Acontece que das sociedades estarem mais organizadas e fazer um contraponto disso. Acabar a corrupção, Lava Jato não vai acabar, mas que a sociedade brasileira hoje está tendo consciência de o quão danoso é uma corrupção, isso já é um primeiro passo para... Aí sim, a nossa escola de política cidadã, o cidadão ser político. O juiz Sérgio Moro está prometendo não deixar pedra sobre pedra, Eduardo. Sobra alguém em pé no Congresso Nacional? Com certeza não. O Brasil tem jeito, Eduardo? Tem. Carlos Lacerda, em 1958, num dos discursos dele, apesar de eu não ser um fã dos conceitos dele, mas ele teve esse discurso que eu acho muito interessante. O Brasil é o país das sucessivas crises, desde as naturais artificializadas até as artificiais naturalizadas. Nós vivemos em crise porque essas crises interessam ao sistema econômico financeiro internacional. Vou te dar um exemplo. Quando nós passamos pelo apogeu que teve aí recentemente na nossa economia, dentro do próprio governo Lula, esse apogeu econômico fez com que os empresários acreditassem, comprassem, endividassem, o cidadão fizesse carnê, prestação, minha casa, minha vida, meu carro, meu isso, meu aquilo, minha televisão, minha geladeira, e isso tudo o banco ganhou dinheiro. Agora veio vamos dizer assim, a ressaca disso, que é o outro lado da crise. O banco ganha mais dinheiro ainda, compra tudo isso barato, toma a fazenda dos outros, toma casa, toma carro, toma tudo, toma a economia, compra uma Usiminas que faliu, compra uma Eletrobras que já vai falir e está falido. Agora o governo do estado vai vender até o centro administrativo. Então isto interessa a bancos. Bancos que arrecadam na economia cada vez mais. E nós estamos aí degladiando, achando que quem roubou meia dúzia de qualquer coisa, desculpa, é ladrão de galinha. O roubo é institucional, é um sistema financeiro que nos mata, que nos sangra. O Brasil é superavitário em imposto, cada dia mais tira mais imposto, mais imposto, mais imposto e está sempre devendo. Devendo a quem? A banco. Então nós temos que começar a repensar isso. É esse o país que nós queremos? Eduardo, nosso tempo está mais que estourado, viu? Então, vamos aproveitar esse último minuto para você falar para nós, aí usa aqui a câmera, já falando para nós quem é Eduardo Rezende e deixando fazendo suas considerações finais aí para os telespectadores da TV Supercanal, TV Sistec e o NEC TV. Eu gostaria de dizer aos cidadãos de Caratinga, aos cidadãos que hoje assistem a esses 3 canais importantes da nossa cidade, que o Dr. Eugênio conseguiu aglutinar simultaneamente
essa transmissão. É com muito orgulho que eu estou aqui presente para dar uma voz de alento. Eu acredito no Brasil. O nosso Brasil é um país rico. O nosso Brasil é um país que nos dá orgulho. Nós somos líderes em milho, nós somos líderes em soja, nós somos líderes em energia renovável, nós somos líderes em minério de ferro, em minério de manganês, em minério de tungstênio, em nióbio, em ouro, em platina, em prata. Nós somos líder em madeiras. A madeira é uma commodity que começou desde que o Brasil foi descoberto e até hoje nós somos líder. Nós somos líder em celulose branqueada de eucalipto, nós somos líder em tecnologia, nós somos líder em minerais atômicos, nós somos líderes em energia atômica, na capacidade de ter os meios necessários para produzir isso. Nos falta um projeto de país. A gente amar o nosso país, acreditar, o Brasil dá certo, o Brasil tem que dar certo. E nós temos que construir isso, não temos que esperar dos outros. Essa destruição que está passando no nosso país, quiçá que a gente melhore, quiçá. Mas eu acredito que nós poderíamos sim chamar às falas as pessoas que cometeram delito, mas reforçar as empresas, quebrar as empresas que estão aí no setor de construção pesada há 50, há 60 anos, começaram com Juscelino Kubitschek, vão à lona e são líderes no mundo. São empresas que geram 40, 50 mil empregos, são empresas que levam a engenharia nacional a todos os quinhões do mundo. Então, se nós não defendermos o nosso país, começarmos a entender que atrás de morro tem montanha e que o interesse maior é sucatear todo esse país líder de produção. E olha, do jeito que está, nossas estradas vão ser vendidas, nossos hospitais vão ser vendidos, nossas casas administrativas vão ser vendidas, daqui a pouco nossa alma vai ser vendida. E pode ter certeza que quem comprar vai querer receber. É esse o recado. Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. E nossos estúdios estão aqui abertos para a gente conversar uma outra oportunidade com mais calma. E você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.